Oi, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui conversar com vocês. Faz tempo que eu não posto vídeo lá no meu canal, né? Gente, não repara meu cabelo, é porque eu coloquei o ventilador aqui no chão, ó. E aí, o que acontece? Fica parecendo um fuá. Tudo bem. E aqui, eu sempre tô na idade dos 43, né, gente? Sinto muito calor. Então, daí eu coloco essas roupinhas de ginástica e fico aqui dentro de casa. Eu quero conversar com vocês hoje, como é que estão minhas coisas, por que eu parei de postar vídeos, né? Eu já expliquei, devido ao falecimento da minha mãe, muita coisa aconteceu, do meu pai. Mas eu vim aqui e aí, enquanto eu lavo louça, a gente vai conversando, né? Pedir desculpa para aquelas pessoas que me seguem bastante e que viram todos os meus vídeos, né? Que estão lá. Preciso fazer um tour da minha casa aqui pra vocês, né? Porque eu tenho o tour do apartamento, eu não moro mais lá, vai fazer 1 ano e 2 meses. E aí, gente, graças a Deus, eu tô melhorando de verdade, né? Da morte da minha mãe, do meu pai, né? Se falar assim que o luto, a gente não sente saudade todo dia, toda hora, é mentira, né? A gente sente sim. Sente o tempo todo. Porém, eu tô aprendendo a conviver com isso. Mas, e eu tô falando sobre esse assunto, gente, porque tem muita gente vivendo a dor do luto, vivendo a dor da perda, se não é de um pai, uma mãe, é de um filho. Então, assim, é só quem passa pela dor da pessoa que perdeu é que sabe dizer. E cada dor é uma dor, né? Elas são diferentes no sentido assim de intensidade. Por quê? Porque foram experiências diferentes que você viveu com aquela pessoa. Então, eu, graças a Deus, eu tô bem melhor do que eu tava, né? Eu comecei a olhar pra vida com outros olhos. E tudo isso que aconteceu na minha vida, eu acho que teve um propósito de acontecer, né? Eu cheguei nessa conclusão depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? Que a minha mãe faleceu pelo suicídio em setembro de 2023. E o meu pai no ano anterior, né? Pelo câncer. Então, assim, a gente vai aprendendo certas coisas que o que acontece? A dar valor, a entender que a vida não é só conquistas materiais, que a vida, ela é uma situação de viver hoje. Então, hoje em dia, eu dou muito mais valor, muito mesmo, no hoje, né? O que eu posso fazer hoje? Não o que eu queria fazer, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, né? Então, isso tem me motivado bastante. Como eu disse em alguns vídeos, a costura foi, assim, uma das terapias que eu encontrei, a minha salvadora, né? A minha salvadora, de verdade. Eu sou professora particular, trabalho aqui na minha casa, tenho os meus alunos, eu trabalho só no período da manhã, de segunda a quinta-feira, e depois eu me dedico às minhas coisas que eu tenho vontade de fazer. E eu sempre trabalhei o dia inteiro, né? Em escola, uma escola boa, pagava-se excelente, não tem do que falar. Aqui na minha cidade não há outra escola que pague igual essa que eu pedi as contas. Então, assim, a gente tem que se agarrar nas oportunidades. E qual foi a oportunidade que apareceu para mim depois de tanta dor e sofrimento? Saber viver o dia de hoje. Dar valor a tudo que a gente tem. Ah, mas fulano tem isso, tem aquilo. A gente parar de olhar a grama do vizinho. Ah, ela é muito mais verde e maior. E daí? Né? Que bom pro vizinho. Mas e a minha grama? Por que a minha grama... Deixa eu pegar o pano aqui, gente. Por que a minha grama, ela não é verde e grande também, né? Ou a minha grama é baixinha, ela é um verdinho, um tom diferente. Por que eu não posso ser feliz com essa grama que eu tenho? Porque muitos ainda nem a grama tem, né? Ela tá na terra pura. Então, assim, o que ajudou também, né? Junto com essa situação toda, além de Deus, minha família, as terapias, né? Remédios, médicos, a gente precisa.
A gente vê muita coisa aí na internet sobre depressão, transtornos emocionais, da personalidade. Não é brincadeira isso, não é, né? Hoje em dia se sabe que é um fator também biológico, de reposição de hormônios, entre outras coisas. Então, me ajudou muito e tem me ajudado muito tudo isso, né, gente? Então, assim, se você tá passando por um processo, se você acha que você entrou numa depressão, ou que não seja, ou que é alguma outra coisa, a gente precisa procurar ajuda de um profissional, principalmente de um psicólogo, e parar com aquela história de que quem vai no psicólogo é gente que tá louca. Isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem tá louco é quem não vai, porque tá passando por problemas, tá sofrendo e não quer ajuda, porque acha que esse tipo de profissional, ele não pode ser capaz de te ajudar. Se for um profissional charlatão, não vai te ajudar mesmo não, tá? Gente, peraí que eu vou dar uma olhada no meu bolo. Meu filho vem hoje, que ele mora em Araraquara, né? Lá na Unesp ele faz odontologia. Aí ele vem hoje, aí eu tô fazendo um bolo de chocolate, peraí. Não, meu bolo tá ainda lindo lá, mas aqui tá cheirando. E aí, gente, o que acontece? Eles ajudam a gente a enxergar o mundo e a ver a nossa dor e a enxergar os nossos erros com outros olhos, né? Que muitas vezes a gente apenas faz cópias de educações que a gente teve, de vidas que nós vivemos, de falas, né, da nossa família, da nossa cultura. Então é muito importante. Então hoje eu faço terapia sim, a cada 15 dias, vou no médico, tomo os meus remédios. Os remédios sim, eles ajudam demais, sabendo tomar o remédio certo, né? E querer viver, e querer enxergar e refletir sobre os acontecimentos da vida da gente, né? Minha vida mudou muito de 2022 para cá, que foi quando eu saí desse colégio, que eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu fiquei lá por 13 anos, aí eu trabalhava o dia todo, das 7 da manhã até as 4 da tarde. A minha vida era muito agitada, a minha vida era uma loucura, mesmo com um filho só. Na época minha mãe sempre me ajudou a olhar o meu filho, mas mesmo assim, e eu fui virando um ser humano estressado, um ser humano que acabou acreditando, e eu acabei vivendo essa bola desses 13 anos, a verdade é essa. Porque como eu ganhava muito bem nesse colégio, o que acontecia? A gente fica às vezes preso, primeiro, pela estabilidade, né? Você fica preso pelo salário, pelos benefícios que o colégio lhe dava. E aí você acha que com aquilo que você tem, você pode conquistar muitas coisas materiais e ser feliz. E eu conquistei. Eu e meu esposo aqui trabalhando bastante, muito. A gente trabalhou muito. Ele fez muita hora extra na empresa dele, que ele trabalhava, dele não, né, em que ele trabalha. Então assim, a gente trabalhou muito. Conseguimos proporcionar para o meu filho colégios bons aqui na cidade, né, caros. Então assim, a gente achava que isso, eu principalmente, eu achava que isso que era ter sucesso e estar... E no fim das contas, toda essa vida tava me adoecendo emocionalmente, porque eu não tava vivendo, né? E hoje a educação, ela tá muito complicada. Uma hora eu faço um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, escreve aí. Então, o que acontece? Quando eu saí, eu tive a coragem de pedir as contas, né, gente? Porque não foi fácil. Porque é como eu vi num post hoje de uma moça, que era concursada da Polícia Federal. É você andar contra a multidão. Como que você vai pedir as contas de um trabalho que você ganha muito bem, né? Acima de 5, 6 mil reais por mês, tá? E vai pedir as contas porque você tá num ótimo emprego, você, nossa, pode aposentar nesse trabalho, né? Eu já tinha os meus 40 anos. Então, assim, é você não lutar só contra as suas ideias formadas ao longo da sua vida, mas é você também lutar contra as ideias das pessoas que estão à sua volta, contra a multidão. É você andar contra a multidão, sabe? Tipo assim,
igual o mar, a onda vem e você continua seguindo em direção ao mar. E eu tive medo muito, gente, muito, né? E eu já tinha perdido meu pai naquele ano, mas a minha mãe estava começando a entrar num processo de depressão, mas até então a gente nunca achou que ia acontecer essa tragédia. E eu quis, naquele momento, olhar para mim, não olhar mais pro material, mas olhar para mim, o que eu queria de verdade. Eu queria viver, né? Viver, ser dona de mim, não viver acima das regras, né? Eu não sou contra as escolas, eu sei que qualquer trabalho que você for, num supermercado, caixa, num banco, seja lá o que for, se você é empregado de alguém, você tem que seguir regras, isso é fato. Então, eu não queria mais isso, eu queria eu ser a minha patroa, eu estipular os dias que eu ia trabalhar, eu queria eu poder... Se eu ficar doente, eu não ficar preocupada assim, ai meu Deus, eu vou trabalhar doente. Quantas vezes eu fui? Ou então eu ia no médico e na sala de espera eu ficava implorando pra Deus. Ai Senhor Jesus, ele tem que me dar um atestado, porque senão eu vou perder. E aí eu vou perder o quê? Dinheiro. E o dinheiro tem a conta X, a conta Y, e como quando você ganha muito bem, os descontos são muito maiores, né? Acaba acontecendo isso. Os impostos são grande equivalente ao que você ganha. Então, eu não queria mais isso. Eu queria, como aconteceu já algumas vezes aqui, quando a minha mãe faleceu, né? Eu já estava empreendendo com educação, sendo dona das minhas escolhas. E eu avisei os meus pais dos meus alunos. Na época eu tinha quase 30 alunos. Super compreenderam. Fiquei 1,5 semana afastada. E ainda os pais muito bons falavam assim, Tiabá, se você quiser mais tempo, não tem problema, fica mais em casa. Quer dizer, gente, houve um acolhimento, né? Ah, mas no emprego registrado você tem, né? O direito à sua licença. Na escola onde eu trabalhava, lá pela lei, quando morria um pai ou uma mãe, eram 9 dias de licença. Tá, mas você vai ter que voltar. E se você não quiser mais voltar? Então, assim, se você volta, mas todo dia você chora. São várias situações, né, gente, que acaba acontecendo e que a gente precisa refletir sobre. E aí, eu consegui isso. Eu consegui essa liberdade sobre as minhas escolhas, né? Hoje em dia eu trabalho só de terça a quinta. Eu tenho todas as minhas tardes, sexta-feira livre. Eu trabalho com educação, mas da forma como eu acredito que tenha que ser o ensino e a aprendizagem. Hoje em dia, quando eu atendo os pais, eu faço reunião com eles, eu falo o que eu quero, o que eu acredito, com muita educação e amor. Imaginando que eu poderia ser a mãe daquela criança. Mas eu falo. Numa escola particular, não, você não pode falar tudo, você tem que esconder, porque é o cliente, o que vai valer primeiro é o cliente. E aqui, gente, na minha visão, tá? Isso foi o que eu escolhi pra mim. Eu não vejo o cliente, assim, eu não posso perder o cliente, não. Eu vejo o que eu acho que é importante para o cliente. E se eu vejo que a criança não está seguindo, a família não está ajudando, eu mesmo falo, vamos parar por aqui, porque aprender, seja o que for, curso de cabeleireiro, mecânico, escola, educação infantil, ensino médio, vestibular, curso de culinária, aprender é uma via de mão dupla. Ela acontece porque os dois têm que estar ali querendo. Um que vai querer ensinar de forma íntegra, de forma correta, observadora. E o outro em querer aprender. Porque daí acontece, gente. Não é uma mágica, acontece, né? E isso reflete na nossa vida. Peraí, gente, que agora eu acho que o bolo ficou pronto. Ficou pronto, gente, eu desliguei. E isso acontece na nossa vida, né? Por exemplo, quando a gente se empenha em fazer algo, o que acontece? Esse algo acontece, né? Esse algo vai acontecer de alguma forma
Talvez não no tempo que você queria, mas ele vai acontecer. Então, foi uma decisão com muito medo, mas uma decisão muito forte. E aí veio as coisas tudo acontecendo, uma atrás da outra. A depressão da mamãe foi aumentando. As coisas foram ficando cada vez pior. E aí, graças a Deus, nessa época eu já tinha entrado na terapia, porque eu tenho as minhas questões emocionais de infância, de vida para resolver. E as coisas foram como preparadas. Eu não estava num trabalho que eu ia ficar desesperada, eu tinha uma equipe profissional da área da saúde, que eu já estava ali, eu tenho uma família, um marido, nossa, ele tem defeitos 1 milhão, igual eu, mas é uma pessoa assim, muito compreensiva mesmo, alguém que está do meu lado, para o que der e vier. Se eu falar para ele assim, enjoou, não vou mais querer trabalhar, quero descansar, só descansar, corri demais atrás de dinheiro, de trabalho, não quero mais, cansei, eu tô emocionalmente cansada. Ele fala, chuchu, né? Se o que eu ganho, a gente vive bem no sentido assim, o que é necessário pra gente viver, né? Porque a gente, hoje, esses tempos, gente, eu tava converso muito hoje em dia isso com meu esposo, porque ele já tem 50 anos, eu tô com 43, vou fazer 44 agora em 2025. Então, o que o ser humano precisa para viver? Água, alimento e um teto, né? Um teto para se proteger das tempestades, do frio, da chuva, né? Da água e do alimento. Então, assim, eu vou falar por mim. Eu tenho isso, graças a Deus. Eu tenho uma boa casa, a gente tem alimento em casa, né? A gente tá bem. Então, por que a gente vai dizer que a gente não tá bem? Ai, que nós não somos agraciados. Ah, porque nós não temos um carro de 200 mil na garagem? Porque nós não temos um monte de patrimônios? Ah, meu Deus... Gente, isso são coisas materiais. Ah, porque eu tô cheia de dívidas, por exemplo, então eu não tô bem. Dívida, todo mundo tem, né? Os brasileiros vivem assim. Se é certo ou errado, não é isso que eu tô discutindo aqui. Mas as dívidas são coisas... Eu tô olhando pro meu cachorro, gente, que tá querendo entrar ali no banheiro. Pitico, vai pra fora. E aí, o que acontece? São coisas materiais, né? E por isso que eu aprendi a viver o momento de agora, que nem agora. Eu falei, não, eu vou gravar um vídeo e postar no Facebook, porque é gostoso quando você fala para as pessoas. Muitos não vão ouvir, muitos vão criticar, mas muitos vão lhe apoiar. E às vezes tem pessoas passando pela mesma situação que você. Então, hoje em dia eu falo assim que a gente tem que ter coragem para escolher o que a gente quer e não ter medo, né? E ver realmente o que nós precisamos, né? Esses dias, vou dar um exemplo para vocês aqui em casa. Esses dias não, ontem, a gente tá meio apertado, porque a gente tá aprendendo a viver agora de um jeito assim, só com o que a gente ganha, o que o meu esposo ganha, eu ganho, é isso. A gente não usa mais cartão de crédito, cheque especial, não temos mais nada disso. Ou compra à vista ou não compra. Então, o meu filho estuda em faculdade pública, porém tudo é caro. Moradia, alimentação, os materiais da lista de odonto, eu nunca soube que fazer odontologia era tão caro. Então a gente tá rebolando aqui em casa, olha, mais do que a Gretchen, você não tem noção. E aí, ele vem hoje, né, ele falou assim, mãe, você pode comprar uma pizza pra mim, pra quando eu chegar, porque a viagem de Araraquara a Limeira não é tão longe, mas o ônibus vem de outro estado. Então ele faz uma parada e aí demora, o menino vai chegar aqui por volta de 10h30 da noite. Ele pega o ônibus 7h30 da noite, chega aqui 10h40, 10h30, depende se teve trânsito ou não, ou se ele atrasou pra chegar na rodoviária. E aí ele falou assim pra mim, mãe, você pode comprar uma pizza? Eu falei, Arthur, não posso. Não posso porque eu estou com o dinheiro contado, cada centavo pra você comprar a passagem de volta e ficar a semana, né? Porque ele recebe o dinheiro da semana. Mas, o que eu posso fazer por você, Arthur, a hora que você chegar? O que eu posso?
A mãe comprou frios, tem pães, posso fazer um cachorro quente pra você. Entende o que eu tô querendo dizer? Ah, eu não posso comer a pizza, mas o que eu posso fazer agora? Ah, eu vou ser infeliz porque eu não comi a pizza? A pizza eu posso comer em outro momento, a hora que cair dinheiro, chegar o dinheiro, a gente come. Entende o que eu tô falando? Não adianta eu ficar murmurando, eu quero comprar uma pizza porque o meu filho queria e... Não, gente. Arthur já comeu 799.520 pizzas nessa vida. E vai comer mais 799.500 pizzas infinitas, graças a Deus. Mas assim... é dar valor no agora. Eu tô com vontade de comer um bolo. Ai, queria comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e leite condensado. Aí eu não tenho a cenoura. Então eu posso fazer um bolo branco, simples, com uma cobertura de chocolate, coloco um leitinho, uma manteiga e não tem leite condensado. Tá tudo bem. E não é de cenoura. Entende? São essas pequenas atitudes diárias que a gente faz. Só um minutinho, gente, que eu tô, além de tudo, gente, eu tô cozinhando as marmitas do meu filho, então só vou pegar com os corredores. E além de tudo, gente, o que acontece? A gente aprende a ser feliz. Hoje em dia, eu agradeço muito mais e eu não peço mais nada pra Deus. Eu só agradeço. A única coisa que eu peço é proteção divina, né? Para que nada de ruim aconteça. E se tiver que acontecer, que me dê força para passar por ela como tem me dado. Para passar por todas essas coisas que eu tô passando, né? Eu peço saúde se for possível, se não eu ficar doente, tá tudo bem. Tem tanta gente doente no planeta, tanta criança, tanto idoso, e as pessoas lutando, outras não. Meu pai mesmo com câncer, ele viveu 2 anos e 8 meses, mas ele viveu 2 anos e 8 meses lutando e acreditando que ele podia ser curado. Talvez se ele tivesse se entregado, né? Porque quando ele descobriu o câncer já estava super avançado, não ia adiantar nada. Mas assim, não, ele lutou, então a gente tem que lutar. Então hoje em dia eu só agradeço, né? Se eu tiver que comer ali um pão com manteiga, ai Senhor, tá tão gostoso esse pão com manteiga, muito obrigada, né? Ai, eu não tomo refrigerante, né, gente? Então às vezes eu tomo água com limão, alguma coisa. Ai, não tem um suco natural. Não tem problema. Ai, gente. Ai, Senhor, obrigada pela minha água com limão. Então, quando a gente começa a agradecer, foi isso que eu aprendi com as dores todas que eu venho vivendo. Agradecer e olhar a simplicidade das coisas na vida, que a gente, ser humano, corre atrás de um monte de coisa, tudo boba, que no fim das contas não vai levar em lugar nenhum. Eu acho que a gente vive mais feliz, essa é uma opinião minha, tá? A gente vive muito mais feliz, muito mais grato pela vida, né? Então, que nem eu postei um vídeo essa semana, ontem, que na costura, a minha costura é uma terapia. Então, eu mais costuro, 99% eu costuro e 1% eu vendo. Então eu fiz no final do ano um monte de estojo de escola, com kit de toalhinha, sabe assim, que a toalhinha tinha um bolso embutido. E aí eu tô querendo vender. Por quê? Porque não adianta eu ficar fazendo, vou juntando demais, já tenho muita coisa. Fora o que eu dou de presente pros conhecidos, né? Eu sempre tô presenteando. Porque eu preciso comprar o meu material também, porque eu sei que tudo isso que eu já gastei com máquinas, com tecidos, tudo, eu tirei dinheiro de dentro da minha casa. Dinheiro de alimento, dinheiro de um passeio que eu podia ter feito e não fiz, de uma roupa que eu podia ter comprado e não comprei, apesar que eu não ligo de comprar roupa. E aí, você fala assim, eu quero pelo menos receber alguma coisinha para poder comprar mais coisinhas do meu tecidos, que nem agora eu quero comprar os meus panos de prato para poder montar os panos de prato criativo. E aí, tava lá num preço baratinho, né? Um estojo grande com a toalhinha, o kit R$43, uma gracinha. Então, assim, desmerecendo as outras artesãs, não, o trabalho das outras, porque eu sei, depois que eu comecei na costura criativa,
Eu achava tudo muito caro. Eu sempre adorei produtos das artesãs da costura criativa e sempre comprei, né? Lá na escola onde eu trabalhava, tinha uma artesã maravilhosa, ainda tem. E eu comprei muita coisa dela. E eu às vezes achava caro, né? Mas eu comprava porque eu gostava. E quando eu comecei a fazer as peças, eu percebi, Jesus, dá muito trabalho. Montar um estojo, por exemplo, esse estojo que eu faço hoje em dia, no mínimo eu preciso, se eu já tiver com tudo cortado, né? Mas se você for cortar todas as partes, separar, é 1 hora e 10 para fazer o estojo, junto com a toalhinha, né? De trabalho. Então, assim, por isso que elas cobram caro e elas estão certas. Eu sempre falo assim, gente, quanto que tá uma pizza hoje? Aqui na minha cidade, por menos de R$50, você não vai achar pizza em lugar nenhum. Né? Só se for aquelas da Sadia, Seara congelada lá, milênios. E quando tá na oferta é 15, 16 e quando não tá na oferta é 22. E uma pizza, não tô desmerecendo o pessoal que faz pizza, tá, gente? Tô dando um exemplo. Você vai lá, paga 60, 70 numa pizza de 8 pedaços, muito saborosa, come e acabou. E aí, a artesã, ou a crocheteira, ou a que faz costura criativa e tudo mais, elas gastaram um tempo. Então, eu vendo barato, não é para desmerecer o serviço das outras amigas artesãs. É porque eu preciso vender as peças para comprar mais insumo para continuar com a minha terapia. Né? Por quê? Porque eu descobri que a costura, eu fico lá, sempre coloco um vídeo para ouvir das pessoas dando depoimento, eu gosto muito disso, falando, né? Atualmente estou assistindo muito vídeo de crocheteiras, conversando, e eu nem faço crochê, então assim, me acalma. Porque é como se o meu pensamento, quando eu tô ali costurando, ele tá concentrado naquilo, né? Então assim, gente, graças a Deus eu tô melhorando, obrigada, meu Senhor Jesus. Ontem até falei pro meu marido assim, falei, nossa, eu não tô mais falando muito na mãezinha, né? E no meu paizinho, eu falo assim da mãezinha e do paizinho. E aí onde quando eu fui deitar, eu falei, tô com tanta saudade da minha mãezinha, tô com tanta saudade. Porque às vezes a gente, quando perde as pessoas, principalmente muito íntimas assim, a gente às vezes começa a se cobrar inconscientemente que a gente tá esquecendo de quem a gente ama, mas a gente nunca vai esquecer, né? Aquela pessoa tá com a gente em espírito, aquela pessoa que foi embora, ela quer que a gente continue a viver de uma maneira saudável, feliz, né? Então é isso que eu tô procurando fazer agora. Eu quero viver o tempo ainda que me resta. Eu falei isso pro meu marido. Ju, a gente tem que viver, vida. Vamos viver, né? A gente fez alguns negócios com o nosso carro que era muito melhor, pegamos um outro mais basicão e a gente já chegou a ter carros aqui caríssimos aqui em casa de quase 150 mil reais. Então assim, por quê? Porque a gente precisa ajudar o meu filho. Gente, a lista do meu filho agora desse ano, juro por Deus, vai ser mais de 15 mil reais. Ele tá no 3º período de odontologia da Unesp. Então assim, eu falei assim, não amor, esse carro que a gente tá agora, ele é um carro de entrada? Ele é um carro de entrada, né? Quando a gente fala assim, que ele tem básico. Mas esse carro vai levar a gente para Araraquara, vai levar a gente para Campinas, que a gente ama, e nos shoppings de lá. Vai levar a gente para São Paulo, vai levar a gente para praia, vai levar a gente em qualquer lugar, como um carro de 150 mil que a gente já teve. Só que um carro de 150 mil, ele exige gastos de 150 mil. Lembra que eu falei para vocês de quanto mais você ganha, mais impostos você paga? O carro é a mesma coisa, né? Então assim, na verdade, gente, o que eu aprendi com isso tudo, e eu estou aprendendo, porque na verdade é um exercício que a gente faz todo dia com a gente. Qual a finalidade? O copo. Para que um copo serve? Na maioria das vezes, para você colocar um líquido e saciar a sua sede ou o seu desejo. Vamos falar da água, que é uma coisa que a gente precisa para sobreviver. As plantas precisam para sobreviver. Chove, graças a Deus estão aí. Os animais estão aí, graças a Deus têm acesso à água. O copo é para eu beber água. Qual que é a diferença da água num copo de plástico, que esse aqui é da Tupperware, da marca verdadeira Tupperware, custou 8 da cara na época, né? E de uma taça de cristal. A taça
taça de cristal, linda, maravilhosa, que deve ter custado um olho da cara, acho que 2, não é pouco, e o copo da Tupperware de R$30, não vai mudar nada, gente. Porque qual é a utilidade dele? Servir o líquido. E o líquido ali dentro, a água, que nem a água sai aqui filtrada. Ah, porque tem água assim, assim. Gente, é tudo água. Você vai beber. E o seu organismo vai agradecer. O seu organismo não vai, você não vai beber água, ele vai falar assim, você tá bebendo num copo da Tupperware. Não, você tem que beber numa taça de cristal de 2 olhos da cara. Não, gente, ele só vai criar água. Então, eu não tinha esse olhar, e a gente acaba não tendo esse olhar porque a gente se deixa levar pelas redes sociais, pelas gramas dos vizinhos que nos cercam, né? Ah, meu, porque fulano tá lá trabalhando comigo, tem isso, por que eu não tenho? Porque fulano viajou pras Europa, por que eu não fui? Porque fulano foi pra Disney, por que eu não fui? Porque fulano tem um sapato caro, por que eu não tenho? Porque o fulano tem um monte de pulseira da Vivara, por que eu não tenho? Uai, como diz os mineiros, sabe lá Deus por quê, mas isso tudo do material, ele não vai mudar nada na nossa vida. Eu concordo se alguém escrever aí educadamente que tem coisas que a marca influencia porque é feito com uma qualidade maior, que nem tênis aqui em casa, sapatos. A gente não compra esses mega baratinhos. A função é calçar e caminhar. Vai fazer isso baratinho? Vai. Mas qual a durabilidade daquilo se é uma coisa que eu vou usar ali constantemente? Então, às vezes, eu vou comprar um tênis, uma réplica, né, vamos colocar aí de um Vans. Um original é mais de 400, dependendo do modelo. E a réplica tem aqui na minha cidade por 120. A réplica, ela não vai durar a mesma quantidade que o original, porque os materiais são diferentes. Mas os outros 90% das coisas do planeta, a gente consegue fazer com aquilo que a gente pode ter, né? Eu posso ter um carro? Posso. Qual é a função do carro? Qual é a função do carro, gente? Levar você para os lugares, sem ficar quebrando. Tá. Essa função os carros fazem. Um Fusca faz, uma Brasília faz, uma Ferrari faz, um BYD, que são esses carros elétricos, tudo faz, né? Só que daí eles vão agregando acessórios, muita coisa que o carro faz, o carro fala, para custar um pouco mais caro. Mas você quer um carro que fala, um carro que dirige sozinho? Então para que você quer carro? Contrata um motorista.